Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria: um segmento de reta que atravessa outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x e y da figura, em que a unidade de medida é o quilômetro. Então tá ali, né? Ponto P e ponto B, pode ir reto ou fazer um semicírculo ali. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Utilize 3 como aproximação para π e 1,4 para a raiz de 2. O menor tempo possível é... Ele pede ali em... menor tempo possível em hora para a conclusão. Então tá, olha só. Vamos começar fazendo o seguinte. A gente pode começar calculando essa distância aqui, ó, de B até o ponto P, em linha reta. É simplesmente uma distância entre 2 pontos. Essa distância aí a gente pega então como a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual ao quê? Qual que foi a variação do x? O x veio do menos 1 até 1, ele variou 2 unidades, 2 ao quadrado. E o y? O y veio do menos 1 até 1, variou 2 também, 2 ao quadrado. Então, aí ó, a gente tem a raiz quadrada de 4 mais 4, 8. O 8 você faz a decomposição em fatores primos, divide por 2 é 4, divide por 2 é 2, divide por 2 é 1. Aqui você tem um 2 ao quadrado que pode sair da raiz, né? Então, isso é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Essa distância aqui, esse 2 você tira da raiz, 2 raiz de 2 quilômetros, tá? A questão te pede para usar raiz de 2 igual a 1,4. Então, essa distância vai ser 2 vezes 1,4, que é 2,8 quilômetros. E ainda o seguinte, ó, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora. Bom, isso aqui está em quilômetros, certo? 2,8 quilômetros são 2.800 metros. E agora em metros, a gente sabe que, olha, 1 metro é 1 hora, 2.800 metros. Aqui a gente teria 2.800 horas. Tá? Então, nessa medida ali em vermelho, a gente levaria 2.800 horas. Agora, vamos pensar naquele pedaço circular ali. Eu vou fazer isso daí em azul. Esse comprimento aqui, ó. Bom, primeiro, é um círculo, né? Qual que seria o raio do círculo? O raio não é do meio até um pedacinho do círculo? O raio desse círculo aí seria essa medida aqui, ó, do meio até um ponto, certo? Vou até fazer um pouquinho mais para o lado aqui, só para não confundir com o que a gente fez em vermelho. Esse aqui é a medida do raio desse semicírculo, que é então metade dessa medida que a gente tem em vermelho. Como aquela distância era 2,8 km, o raio ali tem que ser metade disso, então esse raio tem que ser 1,4 km. Como é que a gente calcula aquele comprimento? O comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2π raio. Só que aqui a gente não tem a circunferência inteira, é só metade dela, é um semicírculo, então a gente vai ter que pegar isso e dividir por 2. Naturalmente, esse 2 aqui eu posso dividir com esse. Então, o comprimento, ó, para o π, a gente vai usar a aproximação 3. Utilize 3 como aproximação para π. Então, é 3 vezes o raio, que é 1,4.
Então, aquele comprimento vai ser 4,2 quilômetros. É um comprimento maior, lógico, né? Porque você fazer isso daqui em linha reta vai ser 2,8. É óbvio que se você der a volta vai ser um negócio maior. Mas a questão fala que fazendo pela semicircunferência leva menos tempo. Olha só, vamos voltar aqui, ó. 1 metro de construção via semicircunferência demora 0,6 horas. Então você construir fazendo a volta é mais rápido. Então a gente tem que ver se de repente essa velocidade maior compensa essa distância maior. Então aqui, ó, aquilo estava por metro, né? Então eu vou ter que dizer que isso aqui é 4.200 metros. Cada metro dá 0,6 horas. Então, vezes 0,6. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 2, 12. Vai 1, 24, 25. Uma casa decimal, uma casa decimal. Isso aqui dá 2.500 e... Opa! Isso aqui dá 2.520 horas. Tá? Seria esse? É esse aqui o tempo que leva fazendo pela semicircunferência. Então, sim, a distância é maior, mas quando a gente compara esses dois aqui, ó, a distância é maior, mas como é mais rápido fazer pela circunferência, aquele caminho seria o mais indicado, conseguiria fazer em menos tempo, tá? Doideira, né? Questão 2. Por meio de uma radiografia, identificou-se um tumor no pulmão de um paciente. Para estimar o tamanho desse tumor, tomou-se um polígono de forma aproximada e calculou-se a área. O polígono está representado no plano cartesiano a seguir. Qual é a área ocupada? Então vamos lá. Aplicação direta da fórmula. Vou dar um zoom aqui para nós. Essa área é igual a 1 meio vezes. Eu vou começar aqui por esse ponto A, tá? 1 e 1 é o x dele. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e 1. Do ponto A, eu vou seguir aqui para o ponto B. O x dele é 0 e o y é 2. X é 0 e o y é 2. Do ponto B, eu vou seguir para o ponto C. Ó, ponto C tem x igual a 1 e y igual a 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, x igual a 1 e y igual a 4. Do ponto C, a gente vem naturalmente para o ponto D, x3 e y3. Então, aqui, ó, x3 e y3. Do ponto D, a gente vem para o ponto E, x2, y1, x2, y1. E do ponto E, a gente vai fechar o polígono com o ponto A de novo, 1 e 1, né? 1 e 1. Vamos lá, então. A área é igual 1 meio vezes. Aí a gente vai multiplicar. Será que vai dar certo agora? 1 vezes 2, 2. Ah, vai dar certo, ó. 0 vezes 4, 0. Eu nem precisaria escrever o 0 na real, né? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. No outro sentido, troca o sinal, né? Então, 1 vezes 1 é 1, menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 6. 3 vezes 4 é 12, menos 12. 1 vezes 2 é 2, menos 2. E 0 vezes 1 é 0, né? Não que o 0 vá mudar alguma coisa, mas estava no fluxo, só seguimos, né? Ah, não. Ah, pelo menos eu não estou em sala de aula para vocês ficar cantando, né? A igual 1 meio vezes. Vamos calcular aí, ó. Primeiro, esse 2 eu cancelo com aquele menos 2. Bom,
3 mais 13 é 6, que cancela com menos 6. Então, o que resta aí? Menos 12 mais 2 fica menos 10. Menos 1, menos 11. Menos 11. Então, o módulo de menos 11 é 11. E 1 meio vezes 11, claro, isso aqui seria 11 dividido por 2. Essa área é igual a 5,5. Tá aí, ó. Gabarito, letra B. Tá? Então, feita a questão 2, partiu questão 3. Sendo os pontos A e B vértices consecutivos de um quadrado, o comprimento da diagonal desse quadrado. Olha só. Tá aqui o meu quadrado. Posso dizer que é o ponto A e esse aqui é o ponto B. O que eu tenho que lembrar? Tem uma fórmula para a diagonal, né? A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, se eu conseguir calcular o comprimento desse lado aqui, se A e B são vértices consecutivos, a distância entre eles é o lado, certo? Então, aqui, ó, a distância entre os pontos A e B. Eu vou pensar a distância como a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Distância B aí, então, vai ser a variação do x. Do menos 1 até o 2, o x variou 3. Então, é 3 ao quadrado. A variação do y. Do 5 até o 1, ele variou 4. 4 ao quadrado. Então, aí a gente tem, ó, 9 mais 16, raiz quadrada, 25. Então, a distância B é 5. O que a gente acabou de calcular? A gente acabou de calcular essa medida aqui, ó, que é o lado do quadrado, que é 5. Se o lado é 5, a diagonal é 5 raiz 2. Olha que legal, gabarito, letra E. Show, né? Questão 4. Vemos abaixo um momento do jogo teia cartesiana. A distância entre a abelha presa na teia, que se encontra no ponto menos 7, 3, e a armadilha colocada por nossa aranha, está no ponto 4, menos 1, no plano cartesiano. E o que a questão pede pra gente? Sim, ela pede a distância. Tá? Então vamos ver o seguinte. Tem o ponto menos 7, 3 e o ponto 4 e menos 1. A distância entre os pontos a gente pode calcular como a raiz quadrada da variação dos x ao quadrado mais a variação dos y ao quadrado. É só pensar no quanto variou. O x está indo do menos 7 até o 4. Ave Maria, do 7 negativo até o 4, pensa, por exemplo, em temperatura. Se num dia está fazendo menos 7 e a temperatura chega até 4, quer dizer que ela subiu 11 unidades, né? Tem que subir 7 para chegar no 0, mais 4 para chegar no 4. Então, aí, ó, a variação no x é 11. 11 ao quadrado. E o y? Do 3 até o menos 1. Basicamente a mesma lógica. Isso aqui é 4 a variação do y. Então, 11 ao quadrado é 121. 4 ao quadrado é 16. Isso aqui dá raiz quadrada de 137. E fechou, ó, gabarito, letra E, raiz quadrada de 137. Estranho assim mesmo, né? Questão 5. Essa questão aqui eu coloquei ela em prova já, e o pessoal assim sofreu na prova, eu achei até meio estranho, assim, era para ser uma questão fácil da prova, sabe? Aí, bem pouca gente acertou aquela vez. A área do polígono determinado na figura abaixo. A gente pode fazer isso tanto com o conceito de geometria plana, tu pode dividir isso daqui e calcular, por exemplo, tu poderia, olha só, calcular a área desse retângulo aqui e subtrair a área desse triângulo, que aí tu faz base vezes a altura e divide por 2, e, nossa, que feio, e a área desse triângulo aqui, que aí tu faz base vezes a altura e divide por 2 também.
Ou tu também, se quisesse resolver por geometria plana, tu pode dividir isso aqui. Poderia dividir isso assim, ó. Calcula a área do retângulo aqui. Aí depois calcula a área do triângulo aqui e soma. E aí, né, faz base vezes altura divide por 2. Ou ainda a área do triângulo aqui depois, ó, e soma. Tá? Dá para fazer isso usando o conceito de geometria plana. Se tu lembra fazer área de retângulo e área de triângulo, vai tranquilo. Agora aqui eu vou fazer com geometria analítica, tá? É um polígono convexo, então a área aí, vou escrever em preto. Então a área aí vai ser 1/2 vezes. Vamos lá. Vou começar por esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0. A partir desse ponto, eu vou seguir nesse sentido aqui. Esse ponto aqui, ó, o x é 6 e o y é 0, já que ele está sobre o eixo, né? Então, aqui, ó, o x é 6 e o y é 0. Então, daqui, eu só posso vir agora para esse ponto. Ah, não está escrito as coordenadas dele, mas a gente tem a malha quadriculada, ó, o x é 2 e o y é 2. Então, ali, o x é 2 e o y é 2. A partir desse ponto, a gente só pode vir para cá. x0, y1. x0, y1. E aí, para arrematar, fechar o polígono, a gente volta ali para o ponto 0, 0. x0, y0. Tá? Então, essa área é igual a 1/2, que não dá para esquecer. Deixa a resposta em módulo. E vamos ver o que vai dar aí. 0 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 1, 2. E 0 vezes 0. Vou combinar que eu nem vou escrever mais 0 vezes 0, tá? O resultado dele. Agora, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Tá, show. Então, essa nossa área aí vai ser o quê? 1/2. Aqui fica 14, né? E em módulo é 14 mesmo. E 1/2 de 14 vai ser simplesmente o 14 dividido por 2. Essa área é igual a 7. Assim, não tem... espero que vocês concordem comigo. Essa questão não tem grandes complicações. Ela poderia ser muito pior. Inclusive, tem questões muito piores. 6. Dadas as funções f e g, definidas por suas leis aí, a distância entre seus vértices. Aí a gente vai ter que lembrar o vértice da função do segundo grau. Vou pegar a função... Começar aqui, então, pela função f. Ó, o que a gente faz? X do vértice, lembra, é tu pegar a báscara e tirar o delta. Então, é menos b dividido por 2a. Tá? Então, o x do vértice aí, ó, vai ser menos b. Vai ser 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2. X do vértice aqui, então, é 2. E como é que eu calculo o y do vértice? Eu pego esse x e substituo na função. O y do vértice vai ser o valor dessa função no x igual a 2. Claro, se o x do vértice é 2, eu coloco esse valor na função. Né? Então, o y do vértice aqui vai ser o quê? Eu vou pegar e substituir o x por 2. Vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, o y do vértice aqui, ó, 2 quadrado, 4, menos 8 mais 3, y do vértice, menos 1. Então, a função f tem vértice em 2 e menos 1. Agora, vamos olhar a função g. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro, inclusive,
Encontre o x do vértice antes de ver a solução disso. Agora que tu já viu como é que faz. Aliás, encontre as coordenadas do vértice antes de eu resolver, agora que tu já viu como é que faz. Bom, imagino que você deve estar despausando o vídeo agora. Então, x do vértice vai ser menos b dividido por 2a. Olha só. Menos b vai ser o b com sinal trocado, que é 4, dividido por 2a. O a aqui é menos 1, então isso aqui vai ficar menos 2. O x do vértice aqui, 4 por menos 2 é menos 2. E o y do vértice? Então, vai ser o valor da função g no x menos 2. Eu pego esse valor que eu encontrei e substituo na função, né? Y vértice vai ser... Deixa eu facilitar a minha vida aqui, porque eu estou sofrendo aqui com esses negócios. Menos 2 ao quadrado. Tá, não adianta, vou ter que fazer isso aqui, ó. Menos 4 vezes menos 2. Eu já esqueci como é que era a nossa função. Menos 3. Menos 3. Então, o y vértice aí vai ser menos 4. Essa potência aqui fica 4. Esse menos na frente é o menos que já estava na frente, né? Menos 4 menos 2. Mais 8 menos 3. Então, y vértice é menos 1. Olha que legal. O vértice dessa função g aqui, ó, é menos 2 e menos 1. Tem uma coisa muito interessante que acontece aí. Os dois vértices têm o mesmo y. Então, significa que eles estão alinhados. Olha só, se a gente representar isso lá no plano cartesiano, ó, o vértice da função f é 2 e menos 1. Então, aqui ó, é 2 e menos 1. O vértice da função f vai ser esse ponto aqui, ó. E o vértice da função g, que é menos 2 e menos 1, ó, menos 2 e menos 1, o vértice da função g vai ser esse ponto aqui. Então, essa distância entre eles é simplesmente essa variação horizontal aqui, ó, é esse ΔX, é a distância do menos 2 até o 2, que é 4, tá? Então, o gabarito disso daí é 4. Questão 7, quase lá. A área do triângulo de vértices A, B e C. Tem uma coisa muito interessante que acontece aí com a área do triângulo, porque aí tu não precisa cuidar da ordem, né? A, B e C, tipo... então, inclusive, já que eu estou falando aqui de área, o teu livro apresenta uma fórmula diferente para a área, mas eu sugiro que você use a minha, porque a minha é mais legal. Por que que a minha é mais legal? Porque a minha serve para todo polígono, aquela que tem no teu livro serve só para triângulo. O teu livro te fala em área de triângulos, eu te falo em área de polígonos, tá? Liga a nós. Então, a área aí, ó, é 1/2, que não dá para esquecer, vezes. Vou colocar XAYA. Então, vai ter aqui, ó, 4 e 5. XBYB. 1 e 2. XCYC. 3 e 2. E aí eu vou repetir XAYA. 4 e 5. É nóis. A área é igual 1/2. E aí a gente abre aqui. Em verde. Vamos lá. 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 5 é 15. Agora no outro sentido, no sentido que a gente troca o sinal. 4 vezes 2 é 8, menos 8. 3 vezes 2 é 6, menos 6. 1 vezes 5 é 5, menos 5, tá? A área é igual 1/2
Bom, esse 8 já vou cancelar com menos 8. Então, aqui, ó, 2 e menos 6 fica menos 4. 15 e menos 5 vai ficar 10. Então, aí, ó, fica 1 meio, menos 4 e 10 é 6. E olha só, se tu esquecesse aquele 1 meio, tinha um 6 ali para te pegar no erro, tá? Mas é 1 meio de 6, é metade de 6, que é 3. A resposta correta aí é letra B. E a nossa última questão aí, número 8. Dado o triângulo de vértices ABC, considere as seguintes afirmações. Primeira, o triângulo... Vou desenhar isso aí no nosso plano cartesiano, tá? Então tem ponto A, 1 e 1, aqui. Ponto B, 2 e 3. Aqui. Ponto C, 4 e 2. Aqui. Temos, então, o nosso triângulo ABC. Primeira afirmação, o triângulo é retângulo. Como é que a gente vai fazer para inferir se esse triângulo aí é retângulo? Aliás, esse lado AB aqui ficou meio feinho, né? A gente vai calcular os lados dele e ver se eles estão de acordo com o teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá, ó. O lado AB. Raiz quadrada de variação do x. Ó, o lado AB é de 1 até 2, variou 1 no x, então é 1 ao quadrado. Variou de 1 até 3, variou 2 no y, 2 ao quadrado. Então, esse lado AB tem medida raiz quadrada 5. Raiz quadrada 5. Agora, lado AC. Vamos lá. Variação do x. O x está indo do 1 até o 4, está variando 3 unidades. 3 ao quadrado. O y está indo do 1, olhando de A para C, né? Está indo do 1 até o 2, 1 unidade. 1 ao quadrado. Então, esse lado AC, ó, 3 quadrado 9 mais 1, 10. Raiz quadrada 10. Opa, estou atrapalhando aí, né? E agora o lado BC. BC. Variação do x ao quadrado. Ó, o x está indo do 2 até o 4, está variando 2 unidades, 2 ao quadrado. O y está indo do 2 até o 3, está variando 1 unidade, 1 ao quadrado. Então, o nosso lado BC aí, ó, 4 mais 1, 5, raiz quadrada 5. Tu já viu que ele vai funcionar o teorema de Pitágoras aí? A hipotenusa aqui seria o raiz 10, né? Aí, então, aqui, ó, vou fazer aqui para o lado. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tu corta aqui raiz com expoente, fica 10. Corta a raiz com expoente, fica 5. Corta a raiz com expoente, fica 5. 10 igual a 10. Verificou o teorema de Pitágoras? Sim, então esse triângulo é retângulo. Maneiro. Maneiríssimo. Irado. Supimpa. 2. O ponto médio do segmento que liga os pontos médios dos lados AB e BC é M, filha da mãe. Vamos lá. Vamos pensar nos pontos médios dos lados AB e BC. O ponto médio do lado AB eu vou chamar de P, tá? Vou chamar esse ponto aqui de P. E o ponto médio do lado BC eu vou chamar de Q. Vou chamar de Q. Tá? Aí a questão está falando o seguinte, o ponto médio do segmento que liga os pontos médios. Então, a questão está te perguntando o ponto médio entre P e Q.
esse ponto médio aqui. Vamos lá, primeiro, calculando as coordenadas ali daquele ponto P. X do ponto P. Tem que pegar o quê? XA mais XB dividido por 2. XA é 1, XB é 2 e divide por 2. Então, isso aqui, 1 mais 2 vai ser 3 meios. Agora, y do ponto P. Tem que pegar YA, que é 1, mais YB, que é 3, divide por 2. Isso aqui é 4 meios, que é 2, né? Portanto, esse ponto P, escrever aqui, ó, tem coordenadas 3 meios para x e 2 para y. Agora, calcular aquele ponto Q. X do ponto Q. XB mais XC divide por 2. XB é 2, mais XC é 4, que divide por 2. Fica 6 divide por 2, 3. Inclusive, ó, se você olhar no desenho, né, ficou bem no 3. Mas, na verdade, eu fiz o desenho pensando nisso. E o YQ? O YB mais o YC, então, aqui, ó, 3 mais 2, divide por 2, que vai ser 5 meios. O ponto Q tem coordenadas 3 para x e 5 meios para y. O ponto M é o ponto médio entre esses dois. X do ponto M vai ser o quê? XP, que é 3 meios, mais XQ, dividido por 2. O que a gente faz aqui? Para somar inteiro com fração, eu vou fazer 2, fazer em verde isso. O bizu, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Então, eu vou ter 9 meios dividido por 2. Esse 2 eu tenho que lembrar que é 2 sobre 1, porque para eu dividir fração, o que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. Isso aqui vai ser, então, 9 quartos. E agora aqui, ó, o y daquele ponto M. Tem que ser, então, o YP, que é 2, mais o YQ, 5 meios, dividido por 2. O 2 dividindo aqui, azar. Vou fazer essa adição aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, aqui a gente vai ter 9 meios, porque o denominador a gente mantém, dividido por 2. Lembrando que esse 2 é 2 sobre 1. O que faz? Mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida, 9 quartos. Então, aqui, esse ponto M, o x dele é 9 quartos e o y é 9 quartos. Percebe? O que mais isso aqui podia nos complicar, ó, isso aqui é verdadeiro, é na interpretação, né? E de repente aí na continha com fração e tal, que numa dessa a gente pode não lembrar como é que faz. Mas o conceito da geometria analítica aí não é o bicho. O que a questão pode fazer é aplicar esse conceito em um monte de coisa. E terceiro, a área do triângulo é 5 meios. Bom, eu acredito que aqui tu poderia fazer a área do triângulo lá com o conceito da geometria analítica. Eu vou usar aqui um jeito diferente. Fazer em preto aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que quando eu tenho um triângulo retângulo, os catetos aí são perpendiculares, né? Então, eu sei que esse aqui eu posso dizer que é a base e que aquele é a altura. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Sabendo que eu posso pegar um cateto como base e o outro como altura, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui como base e esse outro como altura. A base vai ser o cateto raiz 5,
a altura vai ser o outro cateto raiz 5 dividido por 2. Raiz 5 vezes raiz 5 fica 5 sobre 2, acabou. Tá? Opa, deixa eu vir para cá que eu devo estar tapando esse negócio, né? Não estava muito. Então essa área é 5/2. Isso aqui é verdadeiro também. Todas as afirmações são verdadeiras, assim como o carinho que eu sinto por vocês. E a saudade também. Um abraço, tá? E espero que fiquem todos bem.